Church. Hoje iniciaremos uma jornada de transformação. A palavra de Deus diz: corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Vamos aprender a manter a firmeza em nossos propósitos, apesar das dificuldades e desafios que enfrentamos. Não importa qual corrida você esteja enfrentando, seja na fé, no trabalho ou em qualquer outra área da sua vida. O segredo para uma vida extraordinária é uma só palavra: perseverança. Amém. Perseverança. É sobre isso que vamos falar hoje, amém? Eu quero pedir a atenção dos irmãos, vamos fazer uma oração pedindo direção de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso em que nós podemos ouvir Tua palavra e também podemos praticá-la. Temos a opção de praticar, de permanecer no Senhor. Abençoa o Teu povo nessa noite, que eles tenham, meu Deus, seus corações abertos para assimilar essa palavra. Nos ilumina nessa noite, meu Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós vamos falar sobre perseverança, que é um ponto muito importante da vida cristã. Eu quero começar lendo Hebreus capítulo 12, versículo 1. Foi até mencionado uma parte desse versículo nesse vídeo aí. Você viu que no vídeo um atleta precisa estar equipado com as suas vestes adequadas, tênis adequado, tudo preparado para evitar peso, para evitar dificuldade, para facilitar o movimento, para que tenha sucesso no final. É interessante que a Bíblia usa essa comparação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Então, o texto o escritor de Hebreus está dizendo que nós temos uma nuvem de testemunhas. Seria uma espécie de torcida de pessoas que já tiveram sucesso, que passaram por essa vida e, por sinal, tiveram uma vida muito mais dura do que a nossa, que hoje ser crente é a coisa mais fácil do mundo, para nós aqui, principalmente aqui no Brasil, aqui no Ocidente. Mas pessoas que viveram uma vida regrada, perseguida, com muitas dificuldades e foram vencedores. Eu estou me referindo a Abel, que a Bíblia menciona como heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José e tantos outros, que no capítulo 11 de Hebreus tem uma lista de homens e mulheres chamados de heróis da fé. Pessoas que perseveraram em Cristo e que foram vitoriosos e que a Bíblia dá a entender que eles estão à nossa volta, como que esperando que nós também cumpramos o nosso papel. Amém, irmãos? Então considere que tem muitas pessoas que viveram um tempo mais difícil do que o nosso e chegaram no final com vitória. Então isso nos dá uma responsabilidade para não darmos desculpa: a vida é dura, a vida é difícil. Não, irmãos, é só perseverar. Nós temos um Deus poderoso ao nosso lado. Agora a Bíblia diz que tem algumas coisas a fazer. Vista-se adequadamente para isso, ou seja, não viste qualquer roupa. Você não vai correr uma corrida dessa com um sapato de passear no parque, porque não vai ter bom resultado. A Bíblia fala sobre esses pesos e pecados. Olha, diz assim: portanto, nós devemos nos livrar de todo peso e pecado. São duas coisas: pesos e pecados. As duas coisas nos atrapalham, nos deixam mais lentos. O pecado tem o poder de nos parar, e esses pesos têm o poder de nos tornar limitados, andar mais devagar, perder o pique da corrida. Então o pecado, a gente já sabe que ele pode nos derrotar e tirar a gente da corrida definitivamente. Pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, contra a nossa consciência cristã. Aquilo que a Bíblia diz que não é certo, nós não devemos fazer, devemos eliminar da nossa vida. Mas pesos pode ser que não sejam pecados, sejam alguns costumes ou hábitos que nem são pecados, apenas é um hábito familiar ou até religioso que nos impede de nos soltar
Quantas pessoas não conseguem ganhar outro para Cristo por causa dos seus hábitos religiosos que o afasta das pessoas, ou afasta as pessoas deles. E nós temos que nos livrar desses pesos. Por exemplo, um peso que poderia nos tornar mais lentos é as nossas crenças familiares do passado, da nossa família original. Hoje eu sou um homem casado, tenho esposa e filhos, mas a minha família lá atrás, dos meus pais, tinham hábitos que se eu fosse trazer para a minha família atual, eu ia ter dificuldade. Então eu tive que me livrar, eu mesmo tive que observar. Eu lembro que tinha uma cultura da nossa família que para nós funcionava muito bem, mas quando eu casei, eu pensei, olhando bem para a Miriam, pensei, essa bichinha aí não vai aguentar isso não, vou ter que mudar, eu vou ter que deixar algumas coisas para trás, entendeu? Então na vida cristã também é assim. Talvez você faz coisas que nem é proibido, mas você precisa tirar aquilo que distrai, que tira você do foco. Quando eu me converti, eu conheci o Jango. O Jango era um irmão, hoje ele é o pastor, presidente da Igreja da Paz, da nossa igreja em Rondônia, pastor Jango. Quando eu me converti, eu era jovem ainda, ele era mais jovem do que eu ainda, bem jovenzinho mesmo, e ele já estava na igreja. Quando eu o vi, eu comecei a andar com ele, e eu me tornei assim, um cara muito fã dele, porque eu me inspirava nele, porque ele era bem dedicado a Jesus. E então eu disse para ele um dia assim, logo nos primeiros dias de crente, quanto tempo você tem de crente? Ele falou, 1 ano. Meu Deus, me deu uma inveja danada dele. Eu pensei, poxa vida, 1 ano, cara, será que eu vou completar 1 ano algum dia? Eu pensei, será que eu vou te acompanhar? Não ia, porque ele sempre vai estar 1 ano à frente, né? Mas eu pensava, será que eu vou ter, irmãos, porque eu estava tão empolgado com a minha conversão, com a minha nova vida em Cristo, que 1 ano para mim era como se fosse uma eternidade. Hoje eu tenho mais de 40 anos de crente, mas algumas determinações na vida foram cruciais para me fazer manter nesse caminho, para ter uma vida cristã consistente que não para, que não é limitada, que não fica, sabe, uma hora saindo, outra hora entrando, mas que permanece firme. E algumas das decisões que eu tomei, eu lembro de uma delas foi, eu posso até errar, cometer algum erro, algum pecado na minha caminhada, mas eu não vou sair do caminho. Eu lembro que eu dizia assim, se eu cair, eu vou cair no caminho, porque alguém que vier atrás pode me levar, mas do caminho eu não vou sair. E eu nunca desviei. A Bíblia diz, se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? É uma garantia que Deus dá. Se você permanecer na luz, Deus vai perdoar seus pecados, você vai ser encaminhado para a vida eterna e receber a coroa da glória lá no céu. Então é muito importante a gente ficar firme. Por exemplo, como eu era jovem ainda, eles me instruíram o seguinte, quando eu converti, eles me falaram assim, olha, é o seguinte, agora você tem aquelas suas amizades antigas, você não pode esquecer, você deve manter o contato para convidá-los para Cristo também, mas você não pode mais ficar caminhando muito com eles, porque eles vão te influenciar para o mal. Comece agora a arranjar amigos da igreja, pessoas que estão mais experientes do que você. Agora, eu continuo aconselhando a mesma coisa, mas hoje em dia muitas pessoas nem estão tendo mais muitos amigos mesmo, até porque agora elas caminham com pessoas virtualmente, sabe, às vezes a gente fica tão preso à internet que a gente começa a postar coisas que vai contra a nossa fé, e a gente tem aquela sensação de que não foi eu que fiz, foi outro, só manda, e o outro ri de lá, e o outro ri daqui, e vai se espalhando. Poderíamos usar essas redes sociais para divulgar o Evangelho da graça de Deus, não era verdade? Teríamos muito mais resultados. Então é muito importante a gente se atentar para isso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmãos, fazer o bem, agir corretamente, não é perda de tempo, como alguns pensam. Quando você continua na sua firmeza em Deus, fazendo o que é certo, e pessoas à sua volta estão dizendo, você, olha, todo mundo está fazendo diferente, cara, para com isso, muda. Não, você não tem que mudar por causa dos outros, você não está perdendo tempo por coisa nenhuma. Quem faz o que é certo, quem age corretamente, vai colher os frutos no seu tempo, se não desistir no caminho. O texto diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos.
desfalecido. Existe um tempo de plantar e existe um tempo de colher. Nem tudo é automático, imediato, como a gente gostaria. Sabe, a gente está acostumado, micro-ondas e a comunicação, tudo rápido. Mas Deus não está limitado a isso não, irmãos. E muitos de nós precisamos estar cientes da espera que temos que ter para colher. Igual um agricultor que faz a sua plantação, imagina que passa 1 mês, 2 meses, não está dando fruto ainda, ele pega e abandona a plantação. Ele não vai colher. Ninguém vai colher se abandonar no meio do caminho. Ninguém vai ter o prêmio, receber o prêmio de uma competição, se não for até o final dela. Então o conselho de Deus para mim e para você é: persevere, permaneça fiel, porque se você permanecer fiel, você vai colher os frutos da sua perseverança. Perseverança significa ter força e paciência para persistir, para não desistir. Força e paciência. Sabe, uma vez Davi estava se despedindo já de Salomão, ele já estava próximo da morte, e ele disse para Salomão: olha, Salomão, eu já estou indo pelo caminho de todos os mortos, mas você tenha coragem e seja homem. Foi igual Deus disse para Josué: seja corajoso, seja forte e corajoso. Em Josué capítulo 1, versículo 6, seja forte e corajoso. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Seja forte, tenha hombridade, tenha determinação, palavra, prometa e cumpra, faça votos com Deus e com você mesmo, dizendo: eu vou cumprir a minha palavra, eu decidi seguir Jesus, pode vir a luta que vier, eu vou vencer, eu vou ultrapassar em nome de Jesus. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar, para alcançar os objetivos. Nada de bom acontece imediatamente sem um preço a pagar. É interessante que a Bíblia dá alguns exemplos aqui, muito interessante, de pessoas da Bíblia que fizeram coisas, que perseveraram e tiveram resultados na sua fé. Noé passou 120 anos construindo uma arca, porque Deus mandou: constrói uma arca para salvar a sua família e as pessoas que porventura resolverem aceitar entrar na arca. 120 anos. E depois Noé é figurado como herói da fé por esse feito. Lá no livro de Hebreus menciona que ele é um dos heróis da fé. Então Noé, 120 anos fazendo a arca. Abraão esperou 25 anos para poder ter o seu filho Isaque nos seus braços. Deus disse: eu vou te dar um filho, o filho da promessa, vai nascer de Sara. E Abraão ficou perseverando e acreditando 25 anos até nascer Isaque. Mas um dia ele chegou lá com o filho no colo, e um dia ele estava lá oferecendo para Deus. Sabe, irmãos, a perseverança tem resultados. Ana, a mãe de Samuel, era estéril. Todos os anos, Ana ia para Siló, onde ficava o templo de adoração a Deus, que Eli era o sacerdote. E ela tinha que atravessar as montanhas de Efraim, aproximadamente 30 quilômetros andando pelas montanhas, uma mulher, para poder ir no templo, de ano em ano, adorar a Deus. E quando chegava no templo de Siló, ela se prostrava e ficava lá amargurada, porque ela era estéril, não tinha filho. Ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor. Quando eu desmamá-lo, eu vou entregar para o sacerdote, criar ele no templo para ser um profeta. E ela ficava lá ano após ano. Olha só, ela poderia ter desistido, mas ela perseverou, até um dia, em determinado ano, quando ela chegou lá em Siló, ela estava lá no templo, e terminou o culto lá, e eu imagino que o sacerdote olhou, não viu mais ninguém, então ele vou desligar os ar-condicionados, fechar a igreja, que eu acho que não tem mais ninguém. E quando ele chega lá, ele encontra a Ana. A Bíblia diz que no canto lá, ela prostrada, lamentando, balbuciando assim, ninguém entendia, só mexendo com os lábios e fazendo uma oração, como que chorando. E ele ficou até impressionado e pensou que ela estava embriagada. E o sacerdote ali disse: o que você faz uma hora dessa embriagada, mulher, na casa do Senhor? E a Bíblia diz que ela ficou muito chateada e abriu um processo contra o sacerdote. Foi isso? Não, irmãos, era com toda humildade. Ela disse: não, meu Senhor, eu estou com meu coração amargurado, eu tenho buscado o meu Deus por uma bênção. E o sacerdote disse:
Pois levante, mulher, e pode ir em paz, porque o Senhor já te deu o que você pediu. E a Bíblia diz que daquele instante em diante, o seu semblante já era diferente. Ela saiu toda alegre, sabendo: eu terei um filho, e esse filho vai ser entregue para o sacerdote, para ser entregue para o criado no templo. E a Bíblia diz que ela foi, no próximo ano, ela já tinha um filho, Samuel. E ela criou o filho. Quando chegou o período de ir para o templo de novo em Siló para adorar, ela falou para o marido dela: olha, eu não vou esse ano, porque eu estou cuidando da criança, você vai, eu vou ficar. E ela ficou com o filho lá, cuidando até desmamá-lo. Ainda criança, ela levou no determinado ano para o sacerdote, mandou fazer algumas vestes sacerdotais para o tamanho dele, chegou lá e entregou para o sacerdote: assim como a tua serva prometeu, e o meu Deus foi fiel, eu também serei fiel. Está aqui a criança, eu estou entregando, crie ele para servir a Deus. E foi embora. E todos os anos ela voltava lá para levar uma nova roupa, veste sacerdotal para ele, porque ele ia crescendo. E sabe o que aconteceu depois disso, irmãos? Ela teve mais 7 filhos. Olha só os frutos da perseverança. Que coisa linda. Quanto de nós perdemos, nadamos e morremos perto da praia. A gente leva uma vida cristã de algum tempo, sabe? Está tão escasso hoje você ouvir alguém dizer: eu orei 20 anos pelo meu filho para converter. Não, ora parece que 6 meses, 1 mês, 12 meses, não sei, e desiste, esse menino não tem jeito. É difícil você ver alguém dizer: eu orei pelo meu marido ou pela minha mulher por 20 anos até converter. Teve pessoas que oraram pelos seus filhos e morreu e não viu o filho converter, mas lá o neto viu o pai convertido. As suas orações estão diante de Deus e elas não vão voltar vazias. O tempo pode passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Abacuque foi um outro homem. Abacuque era um escritor bíblico. Ele escreveu uma declaração interessante. Ele disse: mesmo que não haja chuva, mesmo que não haja pasto, nem ovelhas, nem gado no campo, mesmo que as árvores não dêem seu fruto, ou seja, mesmo que haja necessidade, eu continuarei confiando no meu Senhor. Isso é perseverança. Não é acreditar só quando tudo vai bem. Muitas pessoas, aqueles que a sua fé está baseada nas circunstâncias, quando tem dinheiro ele está louvando a Deus, quando não tem ele está chateado. Sabe, irmão, não podemos ser assim. A Bíblia espera, Deus espera que a gente cresça, que a nossa fé se desenvolva cada dia mais. Nós precisamos crescer em Deus. Nós temos o Todo-Poderoso do nosso lado, Ele não está contra nós, amém? Nós podemos todas as coisas. Um outro homem aqui do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele disse: mesmo em escassez e fome e necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, a nossa oração a Deus tem que ser uma oração de fé, estejamos bem ou não. A Bíblia diz: não ande ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, apresente a Deus as suas orações, seus pedidos pela oração e pela súplica, com ações de graças. Pode a situação estar difícil para você, em vez de preocupar, ele diz: apresente a Deus essa situação difícil, mas não com lamentação também, com incredulidade. Olha Deus, eu estou passando, eu sou teu filho e estou sofrendo, cadê? Não, não, apresente a Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças, dizendo: graças ao meu Deus que eu estou passando essa situação, mas eu tenho um Deus que me sustenta, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, como disse Jó. Essa é uma palavra para mim e para você, para a gente se alimentar de Deus e sermos pessoas perseverantes. Não permita que a circunstância pare você, nem que diminua seu passo. Você tem uma corrida para vencer, amém, irmãos? Você tem uma multidão de testemunhas, de pessoas que estão olhando para você. Alguns que estão abaixo querendo seguir seu exemplo, e outras que já venceram e estão dizendo: olha, meu irmão, vai lá que funciona, é possível, e assim por diante. A perseverança tem um preço, nada é de graça, nada recebe de mão beijada, sem esforço, sem dedicação, sem determinação. Paulo nos ensina um dos princípios que nos previne desse desânimo, desse fracasso. É uma coisa interessante que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo
como aos que te ouvem. Quando Paulo falou isso para Timóteo, ele não estava falando sobre um perdido para ser salvo. Essa salvação que ele está falando é uma espécie de reafirmação da salvação, santificação, porque Timóteo já era pastor da igreja, então ele já era uma pessoa salva, mas conforme diz em Filipenses 2,12, fala assim, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Isso fala de santificação, de abandonando o pecado, de praticando a palavra de Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que não trabalhava, passe a trabalhar agora. A Bíblia é cheia de mensagens, de informações, dizendo que nós devemos crescer na nossa fé. Em Hebreus tem um determinado versículo que diz assim: pelo tempo decorrido da sua fé, já era para vocês serem mestres, mas ainda estão necessitando de receber ensino fundamental, como leite para o recém-nascido. Deus espera que nós cresçamos. E eu lhe digo uma coisa, se tem uma coisa que faz a gente crescer, é dificuldades, lutas, obstáculos. Assim como o exercício físico, quanto mais fortes forem os exercícios que vocês fizerem, mais resultados vocês terão. Quanto mais obstáculos você ultrapassa, mais forte fica a sua fé. Amém? Por isso é muito importante. Muitas vezes temos uma vida montanha-russa, uma vida cristã montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Porque não temos levado a sério essa questão do cuidado da nossa própria vida espiritual. Na nossa igreja existe o grande risco disso acontecer. Porque nós motivamos todo mundo a ajudar uns aos outros, pastoreiem uns aos outros, discipulem uns aos outros. Mas às vezes nós estamos cuidando de pessoas e nós não estamos cuidando da nossa própria vida espiritual. E a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para, depois de ter abençoado outros, nós mesmos não sermos reprovados. Então cuide de você mesmo, cuide da sua vida espiritual, tirando tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia, buscando a Deus, tendo comunhão com os irmãos, se humilhando diante de Deus, buscando a face do Senhor todo dia. Amém, irmãos? Para que nós possamos estar sempre em pé, sempre disponível para servir a Deus por longos anos, e não um tempozinho aqui e outro ali. Não agrada a Deus isso. Para explicar esse ensinamento da sua vida diária, é essencial dedicar tempo à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com outros crentes. Você não pode viver isolado. Sabe, é o convívio da igreja que faz com que cresçamos. Quando a Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Quando nós, nos nossos relacionamentos, alguém nos ofende, nós temos a oportunidade de aprender sobre perdoar. Quando nós estamos em dívida, nós temos a oportunidade de aprender a pedir perdão. E aí nós vamos crescendo em relacionamento. Desculpa, já li essa parte aqui. Uma outra coisa que quero falar aqui, ponto número 2. A perseverança tem promessa de recompensa eterna. A perseverança faz o bem para a gente, porque faz a gente vencer algumas tribulações, e ainda por cima tem uma recompensa eterna, uma promessa. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Bem-aventurados que suportam com perseverança as provas, a aprovação, as lutas, porque depois de vencer, você vai receber lá na frente a coroa da vida, um prêmio eterno. Aquele atleta que a gente viu, ele recebe um prêmio que não tem valor, além dessa vida. Mas o prêmio daquele que se exercita na espiritualidade, que cresce espiritualmente, é um prêmio que vai durar para toda a eternidade. E ele é certo, porque Deus prometeu que dará a nós, a todos que amam a sua vinda. Então a perseverança é uma parte muito importante na vida cristã, porque ela nos ajuda a manter os nossos olhos focados em Jesus Cristo. Quando tudo vai bem, muitas vezes nós relaxamos. Você sabia disso? Quando nós temos perseverança, é aí que a gente, ai meu Deus, né? Quando a gente tem um paciente em casa, só mais ou menos assim, doente, aí leva para o médico. Mas quando o médico diz, agora só Deus, aí que a gente diz, só Deus mesmo, aí que a gente vai clamar,
Sabe, irmãos, as lutas, as dificuldades nos aproximam de Deus. Depende de nós, nós temos a escolha de correr para Deus ou a gente ficar pedindo vida fácil. Deus não oferece vida fácil para ninguém. E a perseverança não tem a ver só com a vida cristã, tem a ver com seus negócios, com o seu empreendimento, com a sua família, com a maneira como você cria seus filhos, a paciência para tolerar filhos que muitas vezes estão vivendo em rebelião e você vai ter que aprender a lidar com isso. E cada vez que você enfrenta uma situação dessa, você sai melhor lá na frente, se não desistir. Por isso é muito importante essa lição da perseverança. Diante das dificuldades, podemos fazer duas coisas: desistir ou continuar a perseguir e alcançar o nosso objetivo. A primeira parte é mais fácil, desistir. Cadê? Duas coisas a fazer quando... Próximo. Desistir ou continuar a perseguir o nosso objetivo. Isso aqui é mais fácil. Isso aqui qualquer pessoa mediana consegue. Não exige nenhum esforço desistir. É só parar. Agora, continuar, persistir, exige hombridade, exige coragem, exige aquilo que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Precisa ter fibra moral, determinação, ter palavra. Eu não vou mudar por causa dos outros. Pode todo mundo estar dizendo que não está. Eu vou seguir os ensinamentos da palavra, eu vou perseverar, eu não vou desistir. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Alguns dos ingredientes da perseverança. Primeiro, firmeza. Uma pessoa que não tem firmeza de espírito, de palavra e de emoção, ele não consegue ir muito longe. Quem é levado pelas emoções? Eu vou fazer um jejum. Tem um jejum de 21 dias, que a igreja sempre faz todo ano. Aí a pessoa que não tem força emocional, e nem física, nem... Sabe, alguém que não tem firmeza, ele decide: eu levanto a mão, diante de Deus, vou fazer isso. Aí ele jejua 2 dias ou 3 dias e desiste. Essa pessoa também diz diante de Deus: eu prometo ser fiel a essa mulher até que a morte separe. E aí depois passa algum tempo, ele mudou de ideia, está desistindo. Irmãos, a vida cristã exige firmeza, hombridade. Amém? Firmeza. Deus quer chamar a nossa atenção para nós olharmos como nós estamos, nós mesmos, não os outros. Nós não devemos julgar ninguém, devemos olhar para nós mesmos e ver qual é a minha condição. Eu preciso ter firmeza, energia, força moral diante do perigo. Deus disse a Josué, em Josué capítulo 1, versículo 6, seja forte e corajoso. Moisés tinha morrido e agora Josué ia assumir o comando. E Deus quis dizer para ele: olha, Josué, não é fácil conduzir esse povo, mas você pode, eu estou contigo. Seja forte e corajoso. O segundo ingrediente da perseverança é a paciência. Em Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Olha só, irmãos, o salmista está dizendo: eu esperei com paciência. Esperar com paciência significa que demorou, significa que não foi imediato. Esperei com paciência no Senhor. Ana ficou anos e anos indo lá para o templo e orando, e orando, e orando, até que o dia que ela recebeu. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Como é maravilhoso você dar um testemunho, depois de perseverar, depois de orar, depois de buscar a Deus, você poder dizer: irmãos, eu orei tanto tempo e Deus respondeu minha oração. Não é maravilhoso? Deus nunca falha. Se houver alguma falha, é nossa, nunca é de Deus. E o terceiro ingrediente da perseverança é esperança. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias por cima das tempestades, caminham e não se cansam, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, quanto mais corre, mais ganha força. Quanto mais se exercita, mais forte fica. Amém, irmãos? É assim a perseverança. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa espera em Deus faz com que a nossa fé fique mais robusta. Nós ficamos mais fortes e aí nós enfrentamos as dificuldades e não cansamos fácil.
Aquele que se cansa facilmente e se entrega, ele só diminui a sua força cada dia mais. Mas aqueles que esperam no Senhor e perseveram, renovam as suas forças. Quando estamos ficando fracos, é bem provável que o nosso foco não esteja nas fontes originais de Deus, não estejam no Senhor. Muitas vezes nossas motivações estão em outras coisas. Quando a motivação da sua vida para de ser o Senhor e começa a ser homens, quando você faz para agradar o pastor, quando você faz porque você quer um elogio de alguém, quando você faz porque você quer um cargo, quando você faz qualquer coisa para Deus porque você quer ser reconhecido, a sua fonte, a sua perspectiva, a sua expectativa e o seu foco não está na pessoa certa, na fonte certa. A fonte certa é o Senhor. Você faz porque é para Deus e deixa com Ele o resultado. Você não quer recompensa desse mundo. A Bíblia diz que os fariseus oravam nas praças públicas com o fim de serem vistos pelos homens. E o texto diz assim, eles receberam a recompensa. Não é para a gente fazer igual a eles. Qual era a recompensa? Ser visto pelos homens, ser elogiado. Todo mundo dizia, eles são muito espirituais. Olha como eles são, eles se curvavam diante dele, já receberam a recompensa. Mas você tem que ser sincero para Deus. Você não tem que seguir a avaliação das pessoas, e sim de Deus. Isso é maravilhoso, aleluia. Em 1 Crônicas 16:11 diz assim, busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Nós não temos que buscar sempre as bênçãos de Deus. Nós temos que buscar o próprio Senhor e a sua presença. Porque se nós tivermos o Senhor, nós teremos as bênçãos. A Bíblia diz que aqueles que obedecem o Senhor, que andam nos seus caminhos, as bênçãos de Deus vão acompanhá-los, sabe? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus já está conosco. Então, em vez de buscar bênçãos, de ficar buscando coisas de Deus, busque o próprio Deus, que Ele é o dono de todas as bênçãos. E Ele estará com você sempre. Então, a vida cristã é uma caminhada de fé, onde enfrentamos desafios, lutas e adversidades. No entanto, o Senhor nos chama para persistir na fé e perseverar em meio às dificuldades comuns da vida. Saiba que todos têm suas dificuldades. Não pense que a minha vida é mais fácil do que a sua, e que a vida do outro irmão é mais fácil do que a sua, e que a sua é mais difícil do que todo mundo. Não, irmão, todo mundo está vivendo exatamente no nível em que caminhou, está subindo os degraus que galgou. Cada um tem suas próprias experiências. A Bíblia diz que ninguém será tentado além das suas forças, mas juntamente com a tentação, Deus proverá livramento, de sorte que é possais suportar. Então todos nós estamos num nível ou no outro, e somos responsáveis pelo nosso próprio nível, de sermos fiéis a Deus e perseverantes para suportar e ultrapassar aquela luta. Aleluia. A vida cristã é uma caminhada com Deus que exige responsabilidade. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu vida fácil para ninguém. Pelo contrário, ele disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Exige compromisso, exige hombridade, determinação. Se você quiser colher os frutos, é só não perecer, é só não desistir, seguir em frente. Quando enfrentamos obstáculos, é a perseverança que nos ensina e nos exercita na nossa confiança em Deus. Eu gosto disso, quando você enfrenta uma dificuldade e não desiste, a perseverança, ela te exercita para você ter mais confiança em Deus. A sua confiança em Deus vai ficando mais robusta depois que você passa cada obstáculo da vida. Você já viu que galinha de granja fica comendo dia e noite lá, a comida de graça, vem para ela lá, o tempo todo ela comendo, fica até a luz acesa para comer. Se soltar uma galinha de granja para ela sobreviver no mato, ela morre. Mas solta aquela galinha caipira, né, do pé seco, no mato, e deixa ela uns 3, 4 meses na mata, um dia ela aparece cheia de pintinho, né, e forte, e gostosa para comer. Quem não se esforça para nada, fica cada vez mais fraco. Por isso que eu e você não devemos pedir vida fácil. A Bíblia diz, se alegrem quando vocês passarem por tribulações, porque a tribulação produz paciência, perseverança e tudo que é de bom para a nossa vida.
O que nós temos que fazer simplesmente é, quando estiver diante das adversidades e dificuldades da vida, é nos aproximar mais de Deus. Ele vai nos levar a ultrapassar os obstáculos. Aleluia. Um outro fator muito importante, já estamos caminhando para o fim, um fator muito importante que nutre essa nossa perseverança, que alimenta a perseverança, é a comunhão dos irmãos. É a comunhão, relacionamentos saudáveis, familiaridade. Um exemplo são as células, os grupos pequenos. Sabe, irmão, no meio da semana, depois de participar de um culto aqui, domingo, vai para casa, e lá no meio da semana, no dia da semana, você encontra numa casa onde vários amigos estão ali contando suas experiências, e cada um conta uma coisa, e se alegram uns com os outros, pede oração uns dos outros, testemunhos aparecem. Olha, irmão, aquela oração que nós fizemos na semana passada, o irmão já foi curado, depois vamos comer junto, e fica compartilhando o amor, a comunhão. Irmãos, como isso fortalece a gente. Sabe, a comunhão é tão forte, que você já percebeu que quando num estádio, num jogo de futebol, muitas vezes está nos 44 minutos do último tempo, o time está perdendo, ou está 0-0, e o time já está quase desistindo, e de repente eles escutam o grito da torcida: vai que vocês conseguem, vai que agora é a hora, vai lá, vai. Irmãos, eles mudam, nasce força de algum lugar, o poder desse pertencimento, sabe, a força dos demais, traz uma energia positiva e faz um time ganhar. Faz ou não faz? Uma torcida faz diferença ou não faz? Imagine a vida dos crentes, os seguidores de Jesus, cada um tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, tem a graça de Deus, e aí quando se juntam para cooperar uns com os outros, sabe, a gente cresce espiritualmente, a gente se torna uma igreja viva, uma igreja que ganha almas, uma igreja que persevera, que não abre fácil para as dificuldades. Vamos continuar. Por isso, tire tempo para sair com seus amigos para uma pescaria, para ir para um sítio, comer um porco assado, como eu fiz agora esse sábado, sexta-feira. Eu e uma turma fomos lá para depois do cantar na casa do Arnaldo. Tinha porco assado, carneiro guisado e bode também, né? Faltou só a galinha caipira, que não quiseram matar. Mas muita comida. E nós ficamos lá, dormimos lá na área da casa, vendo os carros passando lá na estrada. Foi tão gostoso aquele tempo de comunhão. Voltamos sábado e estou aqui cheio de energia, aleluia. Amém? Está o Cleito sorrindo aí, comeu porco demais. Tire um tempo para sair com seus amigos, para ter comunhão. Isso faz bem para nós. Faça parte de uma célula. Se prepare, se programe para ir para a nossa conferência ano que vem em São Paulo. Em junho de 2025, a conferência anual da nossa igreja. Irmãos, esse ano foram 74 pessoas daqui de Roraima. Você sabia disso? Tu não foi, jovem. 74 pessoas foram daqui dessa igreja. Que maravilha, e a maioria deles voltaram de lá já fazendo sua inscrição para esse ano, pagando parcelado a perder de vista. Sabe, tem um preço, tem, mas quando eles voltam de lá, eles voltam animados. Eu não vou parar mais, agora eu vou multiplicar mesmo, porque eu estou vendo, eu faço parte de um movimento mundial. Aleluia, isso é maravilhoso. Vamos lá. E eu quero, para encerrar, eu quero ler 2 versículos aqui. Esse versículo aqui eu me emociono cada vez que eu leio ele, porque depois de falar tudo isso, persevere, não desista, seja forte, tome decisão, não volte atrás. Irmão, peraí, irmão, não desiste não, vamos conversar. Deus dá uma palavra aqui que eu fico impressionado. Jeremias 32, versículo 40, diz assim, Deus falando: farei uma aliança com eles, uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus está dizendo, eu vou fazer uma aliança eterna com eles, baseado na qual, por essa aliança, eu não deixarei de lhes fazer o bem. Ou seja, cada vez que eles me pedirem algo para o seu bem viver, para melhorar a sua vida, principalmente se for aqueles que estão desejando, eu não quero nunca voltar atrás na minha vida cristã, eu quero ser um cristão maduro. Deus, eu quero crescer, me ajude. Deus está dizendo, eu vou fazer uma aliança com eles, uma aliança eterna, de nunca deixar de fazer o bem. E a continuação do versículo diz assim, porei o meu temor no coração deles,
para que nunca se afastem de mim. Irmão, nós deveríamos estar clamando a Deus: Deus, tem misericórdia, não se afaste de nós, como Davi falou uma vez. Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Deus está dizendo: eu vou botar o meu temor no coração deles, para eles nunca se afastarem de mim. Irmãos, você tem um Deus que anseia pela sua presença, que anseia pela amizade com você, pelo relacionamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo age com ciúmes de nós, e nós muitas vezes o desprezamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, por acaso não é com ciúmes que o Espírito de Deus anseia por nós? A Bíblia fala isso. Deus está dizendo: eu não quero nunca que eles se afastem de mim, por isso eu vou botar o meu temor no coração deles. Temor a Deus no coração, irmãos, não é ter medo de Deus. Lá vem Deus, vou já correr, me esconder. Não, temor a Deus é você ter tanta admiração e respeito por Deus, que você não ousa desapontá-lo deliberadamente. Se você pecar, foi um acidente, você corre para Deus, mas você não vai querer viver deliberadamente no pecado, porque você respeita e ama tanto a Deus, que você não quer desapontá-lo. Ele disse: eu vou botar o meu temor no coração deles, e eles nunca vão se afastar de mim. Deus prometeu que Ele não vai se afastar de nós, e Ele não quer que a gente se afaste dEle. Então nós temos tudo na mão agora, só precisamos tomar decisões. E o último versículo é Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quanto tempo você e eu temos orado diariamente? Quantas vezes você come por dia? Se você for bem simples, você come no mínimo 3 vezes por dia: café da manhã, almoço e janta. Então, quantas vezes você come espiritualmente por dia? Quantas vezes eu e você nos alimentamos da palavra de Deus e da oração por dia? Isso é importante. Nós alimentamos o corpo e muitas vezes não alimentamos o nosso espírito, a nossa alma. Eu quero fazer algumas perguntas rapidamente. Você não precisa responder para mim, só para você mesmo. Então, com seus olhos fechados ou bem quietinhos, depois, enquanto nós cantamos uma canção, nós vamos orar. Mas eu quero fazer 4 perguntas aqui. Como está a sua vida cristã hoje? Você mesmo. Sua intimidade com Deus, sua honestidade, seu amor pela palavra, seu compromisso com a verdade. Como está a sua vida com Deus hoje? A segunda pergunta: você se considera melhor hoje do que você já foi no passado, quando creu? Significa que você está crescendo, avançando? Ou será que você está pior, está retornando? Terceira pergunta: você tem sofrido alguma baixa espiritual significativa na sua vida de fé? Tipo, eu quase perdi a fé, estou desistindo. E outra pergunta: você tem dificuldade na área de perseverança? Se essas 2 últimas perguntas, elas estão ativas na sua vida, a resposta é negativa ou positiva, você vai dizer: sim, eu estou com essas dificuldades, eu tenho tido dificuldades significativas, minha fé está muito embaixo. Ou você diz: não, hoje eu estou melhor do que eu estava no passado. Eu quero falar para você que nenhum dos dois está em melhor situação do que nenhum outro. Todos nós estamos numa corrida e Deus está oferecendo misericórdia e graça para todos nós levantarmos e caminharmos juntos. Aquele que está mais na frente ajuda a puxar o que está mais atrás. O que está mais atrás é puxado por aquele, mas vamos seguir juntos na direção do mesmo Deus. Amém, irmãos? Eu quero convidar você para agora, você botar na sua mente o que está demandando na minha vida uma urgente necessidade de um pedido a Deus. É meu casamento que eu não estou conseguindo arrumar e está indo de mal a pior? Ou é na área empresarial que eu estou sem saber o que fazer, estou com dúvida? Irmãos, a Bíblia diz: peça sabedoria a Deus. Ou é um filho que você está orando pela salvação dele e ele não está dando sinais de se arrepender. Seja qual for a dificuldade que você detectar na sua vida agora, seja um problema de saúde, seja o que for, eu quero convidar você para agora orar a Deus, colocar: Deus, é isso aqui que eu quero. Eu vou colocar isso diante do Senhor hoje, com a fé que o Senhor vai responder minha oração.
E aí nós vamos ficar em pé. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar. Sair do lugar significa você dar um passo de fé. Eu vou dizer